estava ali, o Espírito Santo estava falando e ele falou, não, fale. Eu falei, não, mas eu tenho um script aqui, um negócio pronto aqui. Não, flua. E às vezes a gente se retém alguma coisa, uma bênção, uma palavra que é para abençoar o nosso irmão, abençoar outra pessoa, e a gente retém aquilo. Então por isso que a gente fala, se você tem um testemunho, coloque, fale, não retenha. Abençoe o outro. Se você vê a pessoa ali meio cabisbaixa, dá uma palavra para ela. Busque uma palavra. O Espírito Santo vai te dar. Acredite, você é um canal. Você é um canal. Amém? Abra comigo lá em 1 Coríntios 2:9. E para você que gosta de anotar, eu vou falar um pouquinho sobre como viver os sonhos de Deus. 1 Coríntios 2:9. Hoje a gente já está sem a nossa projeção ali. Então vamos manusear a nossa espada, a nossa palavra. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Baixe sua cabeça. Comece, coloque seu coração na presença dele agora. Desligue de qualquer ruído, qualquer som que esteja à sua volta. Foque no que está no coração do Pai. A palavra diz que jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Disponha teu coração agora na presença dele. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado que somos abençoados, Pai. E em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração. Ministra aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, às nossas vidas. Queremos entender aquilo que de alguma forma ainda precisamos colocar na caixa preta. Aquilo que de alguma forma ainda precisamos nos libertar. Traz essa revelação, esse entendimento à nossa mente, Pai. Queremos entender e descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu sonho para as nossas vidas, Pai. Sabemos que não estamos aqui, Pai, por um acaso, Senhor. Mas temos o pleno entendimento que o Senhor é quem nos colocou, o Senhor é quem nos formou, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém? Todas as vezes que eu medito nessa palavra, meu coração de alguma forma ele se regozija. É como que se eu sentisse o meu interior borbulhar pela revelação daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para as nossas vidas. E às vezes a gente pode olhar uma palavra assim e a gente... Nossa, mas que palavra bonita. Vou pegar e vou colocar no meu Facebook lá. Vou colocar no meu Twitter. Vou colocar atrás do meu carro. Mas não é essa palavra, ela não é uma palavra enganosa. Uma propaganda falsa. Verdadeiramente a gente
tremendo e sobrenatural os sonhos, aquilo que está no coração do Pai. E aquilo que Ele tem pensado a nosso respeito. E para começar, como a gente já falou, nós somos abençoados. Eu e você já somos o sonho realizado do coração de Deus. Você não entendeu, né? Eu e você, nós já somos o sonho realizado de Deus. Amém? É uma coisa que eu sempre me perguntava. Sempre vinha esse questionamento para mim. Mas qual que é o sonho de Deus para minha vida? Qual que é o plano? Qual que é o propósito? Qual que é a vontade dele para minha vida? Como que eu posso saber qual que são os sonhos de Deus para mim? E eu não sei qual que é a tua condição nessa hora, nesse tempo. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Não sei se eles estão sendo encaminhados, ou se eles estão frustrados, ou se eles ainda estão sendo gerados. Mas eu quero convidar você a receber de Deus a cura, a restauração dos sonhos deles no teu coração. E Ele é poderoso para ressuscitar os sonhos que morreram na sua vida. Deus, Ele tem sonhos reservados no coração dele para essa terra, para esse tempo. Que a gente vive hoje. Mas qual é esse tempo? O tempo que nós vivemos é um tempo de despertamento espiritual. Um tempo de despertamento espiritual. O que é esse despertamento espiritual? Eu venho falando falo algumas vezes já para o nosso grupo na integração, dessa mudança de mente, da metanoia, da gente não se conformar com esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. E por muitas vezes vão te chamar de espiritual. E quando isso acontecer, se alegre. Porque você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo. As coisas que acontecem, por isso que eu falei que nós estamos vivendo um despertamento espiritual. De a gente se despertar para as coisas do Senhor, para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Eu falo isso porque eu muitas vezes me peguei nisso. Eu lá em Curitiba eu trabalhava de segunda a sábado, dedicava todo o meu tempo que eu podia na empresa que eu trabalhava, porque eu buscava um objetivo lá, que era crescer profissionalmente. E eu dediquei muito tempo para isso, até eu começar a buscar qual era o propósito de Deus para a minha vida. E por isso que a gente fala de identidade e destino. Para quem é pai, para quem é filho, começar a perceber isso. Identidade e destino. Trazendo o exemplo do Caio Felipe, o nome dele é Caio Felipe dos Santos de Almeida. Ele é meu filho. Ele tem o meu nome. Nós somos filhos de Deus. Em Jesus, tudo foi restaurado, tudo se fez novo. Nós temos esse relacionamento com Ele diário. O Espírito Santo é conosco. Amém? Nós somos filhos, nossa identidade ela é restaurada. Amém? E muitas vezes a gente fica nisso. Eu sou filho.
E beleza, vou continuar a viver. Mas eu não busco para que eu fui chamado. A executar qual o propósito dele para minha vida. Qual o sonho? Eu tenho os meus sonhos. E na medida que a gente vai caminhando e buscando, tentando entender qual é o sonho que ele tem reservado para as nossas vidas. Específico, para cada um. Se você vê, antes de a gente parar para perceber, antes de a gente nascer, Deus ele já sonhou com as nossas vidas. Ele mesmo formou com um propósito e uma missão. Eu quero que vocês abram comigo lá em Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 até o 18. Tu formastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui cuidado. Pois tu és tremendo, és maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os seus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade, ainda o que contar. Aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, a gente não consegue nem imaginar. Se a gente fosse contar, a gente ia levar a eternidade toda. Como que você tem vivido? Você tem buscado saber qual é o projeto de Deus para a sua vida? Ou você tem ocupado mais a sua mente com os seus projetos? Eu não estou falando que isso é errado. A questão é, qual é a ordem de prioridade que eu tenho colocado? Eu tenho buscado primeiro os meus, para mim, meu? Ou eu tenho buscado em Deus primeiro? A Bíblia fala lá em Filipenses 2,13 que o querer, o sonhar vem de Deus. E Ele mesmo que é quem realiza, quem concretiza os nossos sonhos, os nossos projetos. Deus ele está semeando os sonhos dele para a sua vida. Ele tem sonhos para cada um de nós. E está tudo acessível. Está tudo dentro do coração dele. Está tudo lá. E ao longo dos anos, na medida em que você foi crescendo, esses sonhos também foram crescendo. Você brincava de boneco, de carrinho e sonhava em se casar, ter filhos. Talvez você goste de computador. Sonhava em ser um médico. Sonhava em ser um astronauta. Sonhava em ser um engenheiro. Ou quem sabe você admirava o seu pastor. Quando crescer, eu quero ser que nem ele.
Talvez você assistia programa na TV e via imagem de outros países, outros lugares. Ouvia testemunho de pessoas em outros países, missionários. E aquilo, de alguma forma, ardia no teu coração. Não, eu quero fazer isso. E tudo isso são sementes de sonhos de Deus em seu coração. Tudo isso é semente. E se você tem um compromisso com Deus, Ele vai compartilhar muito mais dos sonhos para você. Na medida que você vai se relacionando com Ele, Ele vai falando com você. Ele vai abrindo. Ele vai ministrando seu coração. Ele quem vai te dando a direção. Eu lembro que bem antes de a gente conhecer o Fábio, o pastor Fábio, bem antes a gente, logo quando a gente casou, tem uns 5, 6 anos atrás mais ou menos, a gente foi para Santa Catarina. E a gente estava saturado de Curitiba já. E lá a gente falou, puxa, bem que a gente podia se mudar para cá. E daí uns 3 anos atrás a gente veio aqui para o norte. A gente foi para Querência, a gente veio para Maringá, visitar os familiares da Cláudia. E a gente sempre ficava com essa vontade, puxa, a gente podia sair de Curitiba e vir morar num lugar assim. Fomos para Cascavel, a mesma coisa, aquela vontade. Puxa, se a gente arrumasse um terreno, uma casa aqui, não me importaria de começar de novo. E aquilo começou, eram sementes que a gente não tinha ainda tido o despertamento do que era aquilo. Mas no tempo de Deus, na medida que a gente foi se relacionando com Ele começou a falar. E eu lembro quando o pastor Fábio me convidou para ir na casa dele para falar sobre o projeto de vir para cá. Na hora, aquilo já confirmou no meu coração, porque eram coisas que a gente já sonhava. Só não tinha ainda o propósito alinhado. E foi engraçado até quando eu cheguei para a Cláudia, eu não falei nada do que a gente tinha conversado. O que eu falei para ela, eu falei, vamos mudar para Paranavaí? Ela falou, vamos. E eu fiz isso justamente para ver qual que era o coração dela. E no que eu compartilhei, tudo aquilo já veio confirmando a nossa vontade de cumprir com o propósito. Mas por que eu compartilho isso? Porque era um sonho. Era um sonho. Eu falei, eu não sei qual é o sonho que você tem. O que você tem alimentado. Mas comece a alinhar a vontade de Deus aos seus sonhos. Tire a dúvida assim, Deus, o que você quer? O que você quer da minha vida? Eu tenho certeza Ele vai te responder. Às vezes não vai ser da forma que você espera, mas Ele vai ministrando ao longo do tempo. Por isso a gente tem um coração sensível ao mover e ao falar dEle. E eu tenho certeza Ele vai te surpreender. Amém? Porque os planos dEle são bem mais altos. Os pensamentos dEle são mais altos daquilo que a gente pensa para as nossas vidas. A Bíblia também nos fala a respeito de um inimigo. E esse inimigo, ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. E essa é a função dele. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir os teus sonhos. E ele vai fazer de tudo para isso acontecer. Para que você não alcance os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Porque Ele é o nosso adversário. Ele é o adversário dos sonhos de Deus para nós.
E a palavra também nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas como que ele age para matar, para assassinar os nossos sonhos? Será que ele se apresenta que nem aquela figura que a gente tem pré-concebida de chifre, o rosto vermelho, aquela capa preta? Se ele fizesse isso, ele ia assustar e ia ser... e a máscara dele ia cair fácil. Ele é muito mais sutil do que a gente pode pensar ou imaginar. E por muitas vezes ele vai usar situações mal entendidas entre eu e o meu irmão para me frustrar. Às vezes pode ser entre eu e meu pastor, entre eu e meu chefe, entre eu e meu irmão, entre os meus pais. E às vezes eu coloco a culpa na pessoa. Não, porque tal pessoa não cumpriu com aquilo que ela tinha que fazer comigo, com a obrigação que ela tinha para comigo. Eu vi um filósofo falar que isso é o complexo do Homer Simpson. A culpa é minha e eu dou ela para quem eu quiser. A culpa é minha e eu coloco na pessoa que eu quero. E eu esqueço de não olhar a pessoa, de entender a pessoa, de amar a pessoa. E eu acabo me ferindo com ela e de alguma forma eu me frustro na caminhada. E os meus sonhos acabam frustrados também. Porque eu começo a me amarrar e não começo a liberar perdão. Ele usa das situações que estão perto de nós, ele usa olhares, ele manipula situações para que as pessoas que mais amamos e mais admiramos, para nos ferir e nos desencorajar. E Jesus, ele também passou por isso. Ele veio ao mundo com uma missão, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho, que era reconciliar o ser humano com o Pai. Esse era o propósito dele. E para isso ele morreu na cruz. E ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. E ele venceu tudo por nós. E ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele ia ser crucificado. E lá em Marcos 8, 31, 33 diz que Pedro, ele chamando Jesus à parte para tentar convencer a Jesus de não ir até Jerusalém. Estava tentando contar uma historinha para ele. Não vai para lá porque eles vão te pegar e eles vão te matar. Mas esse era o propósito. E a resposta de Jesus para Pedro foi: arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, quando a gente entende que é o diabo quem usa as situações para nos ferir, para nos matar, para matar os nossos sonhos, fica mais fácil da gente liberar perdão para as pessoas. Porque Jesus podia ter olhado para Pedro e falar: não, você está querendo me impedir de chegar até Jerusalém para cumprir com o meu propósito. Então você está impedindo. A pessoa de Pedro estava impedindo. E não. Ele identificou que não era Pedro. E muitas vezes a gente coloca as pessoas. E quando a gente começa a entender que não é as pessoas, a gente começa a ter um coração liberado. Eu sei que não foi a situação. Não foi o Fábio, que não foi a Dani, que não foi... E eu perdoo. Eu perdoo. Eu não caminho em ferida, em machucado.
antes de qualquer coisa, eu quero dizer algo que, por mais pesado que pareça ser, mas é a verdade. Nós que estamos em Cristo, fomos crucificados com Ele e morremos para nós mesmos. Como está lá em Gálatas 2:20, não vivo eu, e sim Cristo vive em mim. Por isso, o seu coração ele não pode se inundar dos sonhos de Deus se estiver cheio de projetos seus. Projetos humanos, os nossos projetos. A gente não busca qual é a vontade dele. E a verdade de Deus ela é clara. A gente precisa negar os nossos desejos humanos, coisas que não dão glória ao nome do Senhor, e limpar o nosso coração, desentulhar o nosso coração. E às vezes a gente começa a colocar motivos. Mas eu não consigo cumprir com as coisas da igreja porque o meu trabalho me ocupa, as coisas me ocupam, isso me ocupa, aquilo me ocupa. Eu começo a dar desculpa e vive nessa roda sem fim. Eu falo isso porque eu fiz isso. Eu fiz isso por muito tempo, até entender qual era o propósito, qual era o sonho dele que ele tinha para minha vida. E esse é o primeiro passo, que é conceber. Assim foi com Ana, lá em 1 Samuel 1, começa no 9 e vai até o 20 ali, em que em oração ela creu e teve o filho que ela tanto ansiava em ter. Então conceber é ouvir a promessa do Senhor, aquilo que Ele tem para cada um de nós, e crer nela e tomar posse. A gente vê, a palavra de Deus ela é cheia de promessas, os projetos dele. Aqui está o nosso manual. E se a gente começa a viver o que está escrito aqui, a gente vai ver o nosso meio transformado, as pessoas à nossa volta sendo tocadas. Faça isso hoje. Melhor, vamos fazer isso agora? Feche seu olho onde você está. Toque pela fé a área ou o sonho que você tem em Cristo. Começa a declarar com fé, com ousadia e com autoridade. Repita comigo. Eu tomo posse de todas as promessas e sonhos de Deus para minha vida. Agora com convicção, crendo com fé. Eu tomo posse de todas as promessas e sonhos de Deus para minha vida. Amém. Agora está pronto para ouvir. Está pronto para ouvir aquilo que Deus tem preparado a respeito dos seus sonhos. Tomando posse, concebendo aquilo que Ele tem preparado. É como uma gestação. Imagine. É como uma gestação. Primeiro tem a concepção. A verdade é que nós, como filhos, como adoradores, a gente pode ser esse instrumento que o grande propósito de Deus ele seja concebido, ele seja gerado e tenha a vida nessa terra ainda. E é como uma chama que arde no meu coração. Que nem o pastor Fábio, ele tem o propósito dele bem claro para ele. E entendendo isso,
eu comecei a buscar Deus. Qual é o propósito que o Senhor tem para mim, para minha vida? Eu sei que a minha característica é diferente da característica do pastor Saulo, pastor Ailton, do Juninho. As nossas características são diferentes. E para isso Ele tem algo específico para cada um de nós. O que Ele tem para a vida da Agnes é diferente do que Ele tem para a vida da Cláudia. E às vezes a gente fica olhando e buscando, puxa, não, mas eu quero isso que ela tem. Eu quero fazer o que ela faz. E a gente esquece de buscar aquilo que Ele tem de individual para nós. E eu comecei a entender, comecei a buscar. E Ele tem me ministrado, tem falado qual é o propósito dele. Então, já com os sonhos dele plantado em nós, a gente entra no segundo passo, que é a gestação desse mesmo. Isso sim é um pouco mais difícil, porque depende muito mais de nós do que do Senhor, do que de Deus. Porque na gestação de Deus, desse sonho, nós começamos a entrar em cena e fazer a parte que nos cabe a nós, que é lutar. Essa é a nossa vez. Porque na medida que eu começo a entender, eu entendi. Agora eu vou buscar isso. Se é isso que Ele tem, se essa é a promessa que Ele tem para minha vida, eu quero. Um dos maiores sonhos do coração de Deus, foi a conquista da terra prometida, da Canaã por Israel. E quando Josué assumiu a liderança do povo de Deus na luta pela conquista da terra, o Senhor lhe disse uma poderosa palavra de encorajamento. E no texto lá, em Josué 1, de 1 a 9, a gente vai ver que Deus ele repete muitas vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então o Senhor prometeu que estaria com ele em todo o tempo. Todavia Ele mandou que ele se esforçasse. E o projeto era grande. E Deus deixou claro para Josué que ele precisava fazer a parte dele. E a nossa parte, para como os que geram sonhos, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Se a gente olhar lá em Números 13, a gente vai ver que essa mesma palavra foi dada a 12 príncipes da terra. Não era 12 pessoas comuns. 12 príncipes eleitos no meio do povo. Eles tinham que ir lá observar a terra e voltar, para saber se realmente aquela terra era a terra que Deus tinha prometido para eles. E eles foram, ficaram 40 dias lá e voltaram. E no que eles voltaram no meio do povo, eles falaram: não, a terra realmente é boa, mas lá tem gigantes. Lá tem pessoas que vão impedir a gente de conquistar o nosso sonho. Tem desafio lá que a gente não vai conseguir vencer. E qual foi a postura de Josué e de Caleb? O coração deles estava tão cheio com o sonho de Deus que eles falaram: não! Vamos conquistar! É a terra que nós temos. É a terra que Deus tem prometido. Eles não ficaram lá amorosos. Não. A gente um dia vai entrar lá. E a história a gente já sabe o que aconteceu, né? Todo aquele povo que ficou morno ali foi consumido. E só aqueles que acreditaram, aqueles que pularam, que vibraram com o que Deus tinha prometido, eles alcançaram. Mas precisou um esforço deles.
precisou eles irem além daquilo que eles estavam observando e estavam vendo o que o povo estava se referindo ali. Exigiu deles a luta. Cremos nos milagres do Senhor, mas esperar por eles sentados não é atitude digna de um verdadeiro adorador, de um guerreiro de Deus, como eu creio que você é. Você é um guerreiro. Vamos lutar por esses sonhos? Eu fico pensando, e quando Deus falou comigo a respeito dessa palavra, eu estava num lugar assim, a represa do Capivari. E eu estava bem no alto, assim, lá do alto, a gente conseguia ver toda a represa, assim. Quem já foi lá, é demais o lugar, assim. E tem a represa, e lá no outro lado da represa tem a serra, as montanhas. E Deus me levou a imaginar. E eu trago isso para esse lugar. Quantas pessoas tiveram que se sacrificar para conquistar esse lugar, para chegar até esse lugar? Eles não pegaram uma estrada bonitinha e vieram até aqui. Eles tiveram que abrir o campo, tiveram que fazer estradas, mas eles queriam conquistar. E eu comecei a cruzar essa referência que ele tinha me dado com essa postura de Josué e de Caleb. O que eles não precisaram abrir mão para conquistar a terra. Às vezes a gente só quer o sonho, mas a gente não quer abrir mão daquilo que Deus tem pedido. E para isso a gente precisa mergulhar nos sonhos de Deus para as nossas vidas. Pense nele como um grande rio que a gente tem para atravessar. Deus, ele envia o barco, ele dá o sustento, mas quem vai precisar remar para chegar no outro lado é eu e você. Vai precisar do nosso esforço para atravessar. E às vezes a gente fica parado lá, pô, Deus, e agora? Não, a minha parte é pegar o remo e atravessar. Deus te abençoa poderosamente e tem dado braços fortes para nós, para a gente trabalhar para Ele, para trabalhar por Ele. E Ele mesmo nos diz em amor: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Esforça-te e tem de bom ânimo. E eu tenho aprendido a esperar em Deus, Ele me dizer aquilo que eu tenho para fazer para Ele. E Deus, Ele quer realizar muitos sonhos no nosso meio, porque o coração dele deseja que os nossos sonhos sejam também os sonhos dele. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, como diz a música. Somente a gente crê. Assim como Ana fez, ela perseverou. Comece a olhar pelos olhos da fé. O que está além daquilo que a gente pode ver. A gente olha a primeira dificuldade, a gente só vê aquela dificuldade, a gente não olha o que está atrás da dificuldade. E Deus, Ele quer realizar os nossos sonhos. E nada pode parar você, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? E dessa forma a gente vai ver o propósito dele acontecendo
nas nossas vidas, nas nossas casas. E como recompensa a gente vai começar a ver vidas sendo transformadas. Esse é o meu sonho. Eu tinha um sonho de andar pela rua lá na 15 em Curitiba. Quem conhece a 15 lá é um calçadão lá no centro. E o meu sonho era passar no que passasse por ela pessoas sendo transformadas, caindo em arrependimento, sendo curadas. Você consegue imaginar? Lá em Nova Esperança, o Fabinho andando lá na calçada e pessoas nas portas das lojas caindo em arrependimento pela forma da expressão do amor de Deus na vida dele. Comece a imaginar o meio onde você está sendo transformado.